E aí, nação azul, como é que vocês estão, beleza? Mídia maluca ou com inveja do Cruzeiro? Eu acho que os dois, hein? Vamos ver. O pessoal da Jovem Pan Esportes, né, Vampeta, esse pessoal que é contra o Cruzeiro, é, reagiu aqui à declaração do Alexandre Matos, que o Cruzeiro extrapolou financeiramente ao fazer as contratações com o dinheiro do Pedrinho. Flamengo que, quando a gente fala em mercado da bola, nos últimos dias acertou a transferência, a saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Cruzeiro que nessa janela já trouxe Dudu, trouxe Gabigol, Rodriguinho, Fagner, Christian. Tá contratando bastante. Tentou a contratação também do Valentim Gomes, né, zagueiro jovem, promissor do Vélez Sarsfield, não foi para frente, né, porque o Vélez a todo momento mudava as condições do negócio ou pedia mais dinheiro. O Cruzeiro se retirou da negociação pelo Valentim Gomes. E tá trazendo agora também o Fabrício Bruno. Mas de acordo com o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, o clube ultrapassou os limites financeiros com as contratações. Nossa. Tudo dependendo dos aportes do empresário Pedro Lourenço. E a gente tem aqui a arte com as aspas do Alexandre Matos. Depois eu vou passar pro Mauro César, pro Vampeta e pro Piperno comentarem aqui essa fala do Alexandre Matos. O Cruzeiro estourou os limites financeiros, ultrapassou os limites financeiros, abre aspas. Primeiro, esse Mauro César é um grande crítico do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje ultrapassou os próprios limites das próprias pernas para caminhar. Palavras de Alexandre Matos. Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. O Cruzeiro ultrapassou o seu limite para tentar trazer o Valentim Gomes. O Cruzeiro tem uma estrada muito grande para ter um time competitivo. Quando se mexe muito, muda muito, precisa de um tempo para as coisas começarem a fluir. Estamos elevando o nível na qualidade e na quantidade, mas necessita-se de uma temporada, fecha aspas, está aí, portanto, a declaração do CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. O Cruzeiro, Piperno, ultrapassou aí os limites, né? Os limites financeiros com essas contratações todas, né? Contratações midiáticas. É novidade. O Mauro tá aqui, o Vampeta também, enfim. Aliás, enfim, tinha que o Alexandre Matos dizer, né? Porque senão a gente não ia. Nunca imaginaríamos isso. Essa situação, né? Mas que surpresa. Aliás, uma dupla surpresa, né? Primeiro, porque a gente não viu jornal, internet, enfim, programas de televisão, nenhum nesses últimos dias para saber o que aconteceu com o Cruzeiro. A segunda surpresa é realmente o Matos trabalhar com um orçamento robusto, né? Gastar, investir bastante e tal. Eu, honestamente, fico duplamente surpreso em relação a isso. Olha, eu entendo também a expectativa do torcedor, né? Aliás, se criou muita expectativa em torno desse novo momento do Cruzeiro, o Cruzeiro gastador, supostamente opulento, exemplo do que, aliás, fez o Atlético Mineiro nesses últimos anos. Mas eu sempre me pergunto o seguinte, né? No futebol brasileiro parece que ninguém quer seguir o exemplo do Fortaleza. Eu não vou falar do Palmeiras, do Flamengo, porque eles vivem hoje numa outra realidade muito distante da maioria. Mas para falar de clube que passou por um bem-sucedido período de reconstrução, o Fortaleza sempre foi uma equipe modesta, ficou anos e anos disputando Série C do brasileiro, de repente voltou para B, ficou só um ano, já pulou para A e agora vai se tornando a cada temporada um clube mais sólido a ponto de mais uma vez terminar o Campeonato Brasileiro entre os 5 primeiros. Gastando dentro dos limites, gastando algo que é coberto pelas suas receitas. Então, a pergunta que eu faço para o torcedor do Cruzeiro é o seguinte: quando é que o Cruzeiro, né, essa balada aí infreável de gasto e tal, vai conseguir gastar dentro daquilo que ele arrecada? É isso, porque senão o clube, obviamente, ele vai se tornar em algum outro momento inviável de novo. Não existe empresário do mundo, mesmo por mais benemérito, por mais apaixonado que ele seja pelo seu clube de futebol, que vai colocar dinheiro a fundo perdido a vida inteira. Em algum momento ele vai querer isso de volta. É da natureza do negócio, principalmente do negócio SAF. Então, torcedor, não acredite nesse tipo de benfeitoria eterna, né? Não vai ser assim. Mauro. Olha, uma análise na fala dele aqui. O tom, né, de voz. Eu não sou nenhum psicólogo para analisar isso, lógico. Mas dá para ver a inveja na cara desses comentaristas, né? Dá pra ver a inveja na cara desses comentaristas. O Pedro Lourenço é um cruzeirense apaixonado, multibilionário, né? Vou falar nem multimilionário, é um multibilionário que quer agradar a torcida. E qual é o problema disso, irmão? Qual é o problema disso? O Cruzeiro também já fez grandes temporadas aí com um orçamento limitado, né? O próprio Alexandre Matos já montou um time aí multicampeão, né? O time campeão de 2013, 2014 com jogadores que ninguém conhecia, que inclusive todo mundo falava que não ia dar em nada, que o Cruzeiro, né, não ia disputar nada. E esse ano de 2013, 2014 ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Então dá pra ver aí que esses caras aí que comenta sobre futebol, né, fala do Cruzeiro especificamente, falam com inveja.
Paulo César, tá aí a situação exposta pelo Alexandre Matos, né, dizendo que o Cruzeiro ultrapassou os limites financeiros para viabilizar as contratações e o clube depende muito dos aportes feitos, né, pelo Pedro Lourenço, o empresário Pedro Lourenço, que está à frente da SAF do Cruzeiro. Mauro. A gente, quando fala sobre essa questão, né, é engraçado isso, né, porque aí vem um torcedor e fala assim: você é jornalista, economista, né, você agora quer ser contador do meu clube, né? São tantas frases imbecis assim. Não precisa ser economista para saber entender o básico, né? Dos números. Se você tem uma dúvida como jornalista, procura um economista, um especialista que ele te explique e você traz aqui para o público a informação. O torcedor do Cruzeiro, certamente, em sua maioria, como acontece com todos os clubes, não tem nem interesse em olhar para esses números. Mas estou vendo aqui o relatório convocado do César Grafietti, do ano passado, em cima dos números de 2023. Em 2023, o Cruzeiro faturou 224.492.000, menos 225 milhões. Comparando com o Flamengo, o Flamengo faturou 1 bilhão e 100 quase a mais que o Cruzeiro. 1 bilhão e 100 a mais. O Corinthians faturou perto de 1 bilhão. A diferença é brutal. Digamos que no ano passado, em 24, o Cruzeiro ter faturado mais. Tem sido 300 e pouco, não sei como é esse faturamento. Esses números não são ainda conhecidos. Para quem não sabe, os balanços são publicados sempre até o final de abril. Balanços com os números do ano anterior. Portanto, os números de 24 sairão em abril desse ano. Estamos ainda no começo do ano, em janeiro. Então não temos ainda esse número. Mas, obviamente, não vai passar de 220 para 1 bilhão. Né? E ainda teve dinheiro da Liga Forte União, né? No ano passado. A receita da Liga Forte União, no fluxo de caixa final, aparece aqui. Que é aquela venda dos direitos antecipados das transmissões do Brasileirão. Por 50 anos, 20% e tal. Como um clube desse pode fazer tantas contratações? É óbvio que ele não tem condição, tanto que o Ronaldo não mais fazia. Quando o Cruzeiro é comprado pelo seu atual dono, ele passa a bancar as contratações. O Cruzeiro, hoje, entenda o torcedor do Cruzeiro. Seu clube é SAF, ok. O seu clube não pertence a você, seja você sócio ou não. O seu clube pertence ao dono. E o dono faz o que ele quiser. Se ele quiser contratar jogadores caros, ele vai contratar. Se ele não quiser amanhã contratar mais, ele não vai contratar. Ele não lhe deve satisfação. Do ponto de vista legal, quero dizer, o cara é o dono do clube. É uma empresa, é uma SA. SAF é SA, Sociedade Anônima do Futebol. É uma empresa. Você olha para a padaria da esquina, tem lá o dono, digamos que seja um clássico dono de padaria, um portuguesão ali, aquele bigodão, ele é o dono da padaria. Se ele quiser fechar a padaria para Portugal, ficar um mês, ele fica. Ele vai dar férias. Não é assim. Se ele quiser ficar trabalhando, ele fica. Se ele quiser contratar gente, ele contrata. Se quiser demitir, ele é o dono da padaria, ou o dono da oficina da esquina, ou o dono da grande empresa. O Cruzeiro tem um dono, como o Botafogo, como o Vasco. O Vasco hoje está até meio sem dono, né? Como todas as SAF do futebol brasileiro, Coritiba, que está na Série B. E por aí vai, o Atlético tem os donos. Aí venderam o Paulinho. Não, você venderam o Paulinho e tal. Sim, o ano foi péssimo. A perspectiva para esse ano, 25, não é tão boa, porque não está na Libertadores, ficou fora de 2 mundiais, né? Com a derrota para o Botafogo lá em Buenos Aires, na Libertadores. Pintou uma ótima proposta, eu tenho que fazer caixa. Eu não posso ficar só sangrando aqui e pagando. E o Atlético perdendo jogadores para o mercado argentino. Até o batalha agora foi um pro Racing e outro pro Boca. Então o Cruzeiro, ele tem uma receita, apresentou uma receita no último ano anterior, 23, muito abaixo dessas contratações. Isso é óbvio, mas tudo bem, tem um dono que vai ficar bancando. Agora, imaginar que essas contas se paguem, que o Cruzeiro gere uma receita, eu acho bem difícil. Embora sejam vários jogadores que chegaram sem contrato, Dudu, Gabriel, são jogadores caros. Você pega o Piperno fez uma conta aqui de quanto ganha um jogador por ano, tá? O cara ganha 1 milhão. O Rony. Né? O Rony. Então vamos pegar. Não é o padrão do Dudu do Gabriel. Pega o Dudu, pega o Gabriel, essa turma toda, você faz a conta toda, você vai ver que não é barato. Fabrício Bruno foi com aumento. Fora luvas, né? Fora luvas. Então, assim, pagar à vista 7 milhões de euros a Fabrício Bruno, o Valentim Gomes acabou que não veio, né? Não. Mas seriam 10 milhões, 9 milhões aproximadamente. Mas o Pedro Lourenço é inteligente, né? Ele trouxe o Gabigol. O que ele vai vender de camisas do Gabigol, o que tá vendendo de camisas do Gabigol, e olha que nem começou a temporada. O que tá vendendo de camisas do Dudu, né? E que vende de camisa do Cássio, assim, é fora do normal. A arrecadação também é muito alta nesse aspecto, né? Então, o Pedro Lourenço é inteligente e ele sabe que se ele montar um time forte, né, um time competitivo, a torcida vai retribuir com o sócio-torcedor, né, a torcida vai retribuir indo no estádio, porque a torcida do Cruzeiro é muito fiel nessa parte aí de acompanhar o time de perto. Então, essas falas aí desse Mauro César é muito equivocada, assim, nesse ponto. O Cruzeiro realmente está gastando mais do que arrecada, mas o Pedro Lourenço, ele tem essa visão que se ele investir num time, se ele investir num time competitivo, o torcedor vai acompanhar mais esse time. O torcedor vai querer ir no estádio para ver o jogo, né, para ver o jogo do Cruzeiro. Então, isso independentemente da torcida, o Cruzeiro tem uma torcida gigantesca, mas nessa questão aí, eu discordo do Mauro César. Lógico que eu vou discordar de tudo que esses caras falam, né? Porque esses caras é pago pra falar merda na TV, tá ligado? E é isso, mano. Esses caras, misericórdia. Cássio Fagner. Eles não falam nada de positivo. Não, você pode ver esses comentaristas, eles não falam nada de positivo do Cruzeiro, né? Então, não dá pra esperar nada desses caras. Tem o Cássio, tem o Fagner. O Fagner tem a generosidade do Corinthians, que paga mais da metade, né? Então, tem o Cássio, que é o Matheus Pereira, que veio da Inglaterra, que jogou na Inglaterra, que veio de fora.
Então, é uma folha de pagamento cara, é um time caro, e custou cerca de 7 milhões também, né? O Caio Jorge custou cerca de 7 milhões também de euros, 7 milhões e 200 aproximadamente. Olha quantos jogadores. Esses que vêm da Europa não ganham pouco, os caras vieram com salário em euros, ou em dólar, uma moeda mais forte que o real. Então, é um time caro. É um time caro. E isso vai ser bancado pelo dono. É isso aí. Não tem. Muito improvável, quase impossível o Cruzeiro sair desses valores com uma receita 4, 5 vezes maior para ser compatível com essa realidade. Então, até é bem desnecessário ele falar isso aí. Porque quando ele fala assim, estourou o limite, quem tem não é o Cruzeiro, Alexandre Matos. Quem tem é o dono. Muito difícil porque ele tá meio que desmerecendo a torcida do Cruzeiro, né? Porque a torcida do Cruzeiro é enorme, né? O Mauro César não sabe nem o que tá falando. O Cruzeiro pode arrecadar aí sim, né? Uma receita perto aí de Flamengo e Palmeiras e Corinthians, porque tem torcida o suficiente para arrecadar isso. E o Pedro Lourenço sabe do potencial da torcida que tem, né, que o Cruzeiro tem, a torcida muito fiel que vai no estádio todos os jogos, né, que com a vendas de camisa aí do Matheus Pereira, do Gabigol, vai e ganhando títulos, obviamente, vai conseguir arrecadar sim, tá? E essa fala dele é muito equivocada, né? Só quem entende futebol sabe. Do clube. É quando ele como é um homem muito rico, né? É quando ele quer investir. Eu quero investir tanto. Não, eu invisto. Não quero mais. E assim, é importante entender isso. O torcedor ainda não percebeu essa diferença. Aí você fala assim, mas nos clubes associativos, não estou dizendo que o modelo associativo é o ideal. Mas, tá aí o exemplo. O Landim ganhou vários títulos. Teve um 23 ruim, se desgastou com o Marcos Braz, né? 2 Libertadores ridículas, não foi eleito o candidato dele. Não conseguiu fazer o sucessor dele. É bizarro você pensar que o cara pegou uma receita de 400 e poucos milhões, entregou com 1.300 no ano anterior. Ganhou vários títulos, perdeu também, mas ganhou muitos títulos. Deixou um elenco forte. E o cara não conseguiu fazer o sucessor dele, gente. Para pensar. O Paulo Nobre fez o Gagliotti, quando o Gagliotti foi eleito presidente. Ninguém conhecia o Gagliotti. Mas o Paulo Nobre tinha começado a reconstruir o Palmeiras, né? Ele não conseguiu. O Corinthians, a turma que ficou no poder um tempão, o azar deles era o Augusto Melo, que não me parece um bom dirigente como gestor, né? Pelo que vem fazendo. Mas perderam, os caras perderam. Você imaginaria a turma que estava lá, perder uma eleição no Corinthians, se olhasse para 2, 3 anos atrás, mesmo sem ganhar títulos? Muito difícil. Então, na SAF não tem essa. Não tem essa. O dono é o dono, ele decide e acabou. E é claro que tudo depende dele, depende do bolso e da disposição do dono do Cruzeiro de contratar jogadores. A grande discussão do Cruzeiro, que eu acho, é o modelo de contratações. Contratação de vários jogadores, já falei aqui, vou repetir. Claro que desagrada o torcedor e tudo, mas eu não falo pra bobo. Falo pra gente inteligente que quer pensar. Cássio, o Corinthians não queria mais, reserva do Carlos Miguel. Dudu, a Leila chegou só podia pedir para ele, aceita a proposta, vai embora, tchau. Quando houve aquela ocasião que ele tinha proposta financeira. Ontem tem que ter palavra, até falou. Ali foi muito explícito. O Flamengo não queria mais o Gabriel, tanto que o Landim fez uma proposta, não quis. O BAP nem se mexeu e o Maurício Gomes de Matos também não. Porque senão o cara podia falar, olha, se eu for eleito, vamos conversar. Espera, não acerta com outro clube não. Aguenta aí. Ele fez esse movimento? Claro que não. Ficou na dele, porque não tinha interesse. Informação. Não tinha o menor interesse em renovar, tá? Isso é informação. E qual que é o problema de não renovar, de o Cruzeiro contratar jogadores multicampeões em outros times? Qual que é o problema? Não significa que eles não deu certo no Flamengo, no Palmeiras, né? Que não são a última bolacha do pacote, né? No futebol brasileiro. Que eles não vão dar certo no Cruzeiro. Entendeu? Então, olha a análise dos caras, mano. Os caras não sabem nem fazer uma análise correta, né? Sobre nível de contratação. Os caras ganhou tudo. O Gabigol, um dos maiores artilheiros aí do futebol brasileiro em 8 anos. Né? O Dudu também, né? Multicampeão pelo Palmeiras. Cássio também, multicampeão pelo Corinthians, inclusive campeão mundial. E qual é o problema? O Cássio, ano passado, brilhou pra caramba. Fez diversas defesas. Se não fosse ele, o Cruzeiro já tinha perdido vários jogos aí. Então, olha o nível de análise desses caras, mano. Tá? Não tinha. Não tinha. Eu sei porque a gente sabe, né? A gente conversa com as pessoas. Né? Em outros momentos, outras coisas, sabe que as pessoas poderia pensam... até usar na eleição... Para tentar ganhar a voz. Não, eu vou conversar com ele. Eu vou conversar. Mesmo que eu não tivesse intenção. Depois, não rolou, pediu muito, não deu, não tenho condições agora. Ninguém usou isso, não. Nem usaram, quer dizer, na verdade, não queriam. Não atacaram para não desagradar os fãs, né? Que eventualmente fossem eleitores, mas também ninguém prometeu. Quer dizer, não quis. Dudu, Palmeiras não queria. O Cássio tinha uma dívida do Corinthians, mas não era mais nem titular, era o Carlos Miguel, que acabou indo embora para a Inglaterra. Então você pega os jogadores, o Fagner, o Corinthians renovou absurdamente, mas também não quer, porque joga o Mateuzinho, tanto que emprestou e vai pagar ainda o salário. Então esse modelo de contratações eu acho questionável. Tirando o Fabrício Bruno, um jogador que quis ir pro Cruzeiro e eles pagaram lá uma boa quantia, cara... O Cruzeirão voltou a incomodar, Now, rapaz. all Propeller Ads users can advertise in Telegram mini apps. It's a new format. É isso que eu Tem que aturar porque o Cruzeirão voltou. são vários jogadores que têm que se recuperar ao mesmo tempo, sabe? Se você tá curtindo o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Eles vão ter que todos eles dar a volta por cima. Dudu, Gabriel, o próprio Cássio, que não teve uma temporada tão brilhante no Cruzeiro, tem que jogar mais, para ser aquele Cássio ainda, né? Fagner, que era reserva.
Aliás, Dudu reserva, Cássio reserva, Gabriel reserva e Fagner reserva. Eduardo. E o Fabrício Bruno reserva. Eduardo também. Eduardo reserva. Todos eram reserva. O Fabrício Bruno era reserva também agora, dos dois Léo. Gente, todos eram reserva nos seus times. Daí. Vai pensar, assim, eu acho assim, um barulho muito grande que o Matos faz, mas não me parece assim uma política de contratações de formação de um time. Eu preciso de um jogador dessa característica, eu preciso de um nessa posição, na outra posição, não. É gente midiática para fazer aquele coisa do estádio cheio, a torcida aplaudindo, e ele discursando, falando que o dono do Cruzeiro é o maior ídolo da história do clube, como se o Tostão... Não, mas vamos ver, né? É isso que vamos ver, né, em futebol. Vamos ver quantos títulos a gente vai ganhar, se o Diniz vai conseguir fazer esse time jogar. Que eu acho meio impossível ele não fazer esse time jogar, com grandes contratações que ele fez, tá? Dá pra ver o quanto de inveja esses caras têm do Cruzeiro, né? O comentário que eles fazem aí. Vampeta, Mauro César, esse aqui também é outro, né? nunca tivesse jogado no Cruzeiro, Dirceu Lopes, né? E tantos outros jogadores, Alex, né, para falar de um mais recente, e tantos jogadores tão importantes que o Cruzeiro já teve na sua história. Aí, assim, a gente também tem que lembrar, no ano passado, as compras, né, de Neno, Lautaro Dias, Sim, o Caio Jorge, Matheus Pereira. Muitos nomes, né, que chegaram ao Cruzeiro. William voltou. O futebol brasileiro, né? Então, e tem aquele torcedor, ao mesmo tempo, que fala assim, e o torcedor do Cruzeiro, eu acho que não deveria falar isso, né, por tudo que o Cruzeiro passou. Nossa. E foi pra Série B. Mas tem torcedor que ainda fala assim, mas o dinheiro não tá saindo do meu bolso, então não é problema meu. O Cruzeiro tem que continuar contratando. Mas o Cruzeiro quer voltar a ser o que era. Eu fico no Ninho pensando, por exemplo, assim, tem clubes que tem... Não, você tem que entender que não é todo torcedor que fala essas coisas, não. Torcedor realmente... Torcedor do Cruzeiro, ele faz o sócio torcedor, ele vai no estádio ver o time jogar. Torcedor do Cruzeiro não é igual, é torcida modinha igual Palmeiras, não. Torcida modinha, que só torce quando o time tá ganhando. É a torcida do Atlético Mineiro, que só torce quando o time tá ganhando. A torcida do Cruzeiro é fiel, mesmo o time não jogando bem, né? Mesmo o time fazendo raiva, o time tá lá torcendo, o torcedor tá lá torcendo. Então, o torcedor também investe no clube, né? Pagando um ingresso caro pra ir no jogo, pagando um sócio torcedor. Olha a merda que esses caras falam, só. O Ninho é um ambiente para muita reflexão. 5 milhões, 15 milhões de torcedores, não sei qual é a quantidade de torcedores que o Cruzeiro tem. Eu fui presidente do Audax, que não tem... A gente vai botar moto. Gente no estádio, a gente vai fazer um trabalho com a Prefeitura Municipal de Osasco, pegava os ônibus, a gente fazia sorteio pra ir pra Disney. Então as crianças tudo lotado. Aí eu brigava até com o dono do posto, tá pegando pesado, não é melhor ir pro Hope Harry, e aqui mesmo mais perto, vai no Beto Carreiro. Sim. Porque pra ir até pra Disney tem que ter passaporte, visto americano. E o velho não, quero ver pro estádio. Pessoal, acelerei o vídeo aqui, porque o vídeo também é longo, né? 24 minutos aí de vídeo, e como eu tô reagindo ao vídeo, então fica um pouco mais longo também. Lotado. E aí, o filho falava, essa brincadeira do meu pai tá custando dinheiro da família. Ninguém, Matusalém, vai viver 500 anos. O velho já tá velho. O filho falou, quando meu pai for, ou eu for antes dele, se ele for antes, que o certo natural na vida é que a gente perde os pais. Ele falou assim, se meu pai for antes de mim, no dia que ele for, eu vou acabar com tudo. Acabou a brincadeira. Então, quando eu vejo no Cruzeiro ali, tem família ali, tem herdeiros. Tá olhando a brincadeira e falou, pô, por mais que torça, a família toda tá mexendo com o patrimônio nosso, o dinheiro tá indo. E uma hora essa brincadeira, o cara não vai viver. E tem filho que é o Neto, que tem mais pra frente. Que é certeza. E o Neto também vai ter filho, se não... Palmeiras, Cássio, tá entre os grandes nomes da história do Corinthians, o Fagner é ídolo do Corinthians, são caras que vão chegar lá e vão começar tudo do zero, né? Não tem essa história ainda com a camisa do Cruzeiro. Claro, o Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, mas não chegou a construir aquela história com o Cruzeiro, né? Então vai todo mundo... Pessoal, então é isso aí, né? Eu não vou reagir o vídeo completo aqui, senão vai ficar um vídeo longo demais. O Cruzeiro segue aí, causando inveja, né, na turminha aí de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque com certeza o time deles não contratou a nível que o Cruzeiro contratou. Igual eu falei aqui, se o Gabigol vai pro Palmeiras, eles iam falar que é uma baita contratação, né? Se o Dudu vai por exemplo, pro Corinthians, eles iam falar que o Dudu era uma baita contratação. Mas como veio pro Cruzeiro, eles falam que tava no banco, não sei o que, desmerece, né? Mas é isso aí, sempre foi assim, o Cruzeiro contra tudo e contra todos, né? Contra o eixo, o terror do eixo, né? O famoso terror do eixo voltou, né? Então, tem que aturar que o Cruzeiro voltou, né? A bater de frente aí com os times de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem que aturar, a arrogância voltou e vai ser, esse ano, vai ser nós contra eles. Tá? Eu não tô falando só de Atlético Mineiro, não. Porque Atlético Mineiro esse ano
Nem contratar, contratou, né? Só mandou embora, não contratou ninguém. Mas é isso. A gente tem que ter em mente que o terror do eixo voltou, né? O terror de Rio e São Paulo vai ser Cruzeiro contra Rio e São Paulo. Não vai ser Cruzeiro contra o Patético Mineiro, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, né, para fortalecer aqui. E obrigado por ter vindo até o final. Eu acelerei o vídeo para ficar mais interessante de ver o vídeo aí, para você ver até o final o vídeo. Então fique até o final do vídeo para você ver, né, o que esses caras de São Paulo e Rio estão falando do Cruzeiro, né? Só falam mal, não falam bem, porque o Cruzeiro tá incomodando. É isso aí, valeu!